Pode sentar, irmãos. A graça e a paz. Uma boa noite a todos. A irmã Auricélia me colocou numa tarefa não muito fácil, né? Pregar sobre o dia do pastor, com o pastor olhando para a cara da gente, né? Antigamente botava pelo menos uma cadeira aqui de lado, não precisava ficar encarando tão de frente assim, né? Mas que o Senhor, tudo é para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, hoje nós celebramos o dia do pastor em honra a Deus, tudo é para a honra e glória dele. E até o que nós fazemos e celebramos as pessoas em última análise, no final das contas, tudo é para a glória de Deus. É alguém que cuida, né? O pastor, ele guia, ele alimenta, ele cura, ele sara, protege as ovelhas. Não há o sentido original e primário da palavra pastor não era empregado à igreja e aos crentes. O sentido originário se remete à atividade pastoril que era tão marcante na antiguidade do povo hebreu, mas que a Bíblia Sagrada soube encaixar perfeitamente na figura do pastor de rebanhos de ovelhas, por exemplo, a denominação de pastor do rebanho do Senhor aqui na terra, ou seja, das pessoas que se convertem, que compõem a igreja do Senhor. O pastor cuida, sara as feridas, o pastor alimenta, guia e protege. Esse é o papel dele. Eu quero convidar a igreja a abrirmos as nossas Bíblias, fiquem mesmo sentadinhos como os irmãos estão. Nós iremos ler 3 textos bíblicos. 3 textos bíblicos. Primeiro vai ser 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O segundo texto será 1 Pedro 5, 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. E o terceiro e último vai ser Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Amém? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Os irmãos podem ficar mesmo sentadinhos aí como estão. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: fiel esta palavra, se alguém inspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível,
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não se suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Segundo texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Amém? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Amém? E por último, Hebreus, capítulo 13, versículo 17. 13 e 17. Hebreus 13, 17. Amém? Diz assim o texto, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, pois isso não aproveitará a vós outros. Amém? Nós já oramos diante desses 3 textos da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor quer falar a nós nessa noite. Nos textos acima, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos ensina sobre os requisitos aos que almejam o ministério pastoral, alguns aspectos de como desempenhar esse ministério, bem como alguns deveres da igreja para com os seus pastores. Ser pastor nunca foi uma tarefa fácil. Prova disso é a extensa lista de qualidades e atributos postos pela própria Bíblia Sagrada. No entanto, irmãos, à medida em que o tempo passa, é inegável. O pecado se multiplica, o amor esfria, tornando cada vez mais árduo o sagrado ministério de cuidar do rebanho de Deus. Quão difícil tem se tornado a missão pastoral. Essa crescente de dificuldade acentua-se à medida em que as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas, egoístas, orgulhosas, presunçosas, vaidosas, insubmissas e rejeitadoras de necessárias repreensões e correções. Realmente não é fácil. Por outro lado, é preciso dizer, não são poucos os casos de falsos líderes que pervertem o verdadeiro sentido do ser pastor. Manipulam o evangelho em prol de seus interesses e conveniências, provocando escândalos e outros fenômenos que, com certeza, deixam efeitos deletérios na igreja e entristecem profundamente o coração de Deus. Esse contexto exige que busquemos, enquanto igreja de Deus,
todos nós, pastores e rebanho, vivenciarmos o que nos ordena a palavra de Deus, bebermos diretamente da fonte sagrada as ordens e princípios que devem balizar inafastavelmente a nossa conduta em relação ao desempenho do ministério pastoral, bem como do papel da igreja enquanto rebanho liderado por esses pastores. Não há pastor sem igreja, e a igreja sem pastor perde o sentido, perde a essência, é um ser errante. Não existisse a igreja, o que seriam dos pastores? Se não existisse pastores, quem cuidaria da igreja? É nesse contexto que a palavra nos chama a refletirmos nessa noite sobre o cuidado mútuo, um relacionamento de cuidado recíproco entre pastor e igreja pastor. Os dois devem viver se cuidando, preocupados um com o outro. E eu chamo a atenção disso porque muitas vezes parece que a igreja quer se comportar de tal maneira que me leva a pensar que acham que a igreja deve só ser servida pelo seu pastor, não devendo a ele também a recíproca disso. Mas a palavra de Deus nos mostra que o cuidado é mútuo. Portanto, amados, nós temos que desenvolver esse cuidado dentro da igreja. Desenvolver esse relacionamento de amor, de tolerância, esse relacionamento de empatia com o nosso líder, entre nós irmãos. Nós vimos que a palavra, no texto que nós lemos, do 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 7, nós vemos a extensa lista de requisitos, de atributos que a palavra de Deus exige daqueles que almejam o ministério pastoral. O pastor, ele tem que ser irrepreensível, diz a palavra, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedeiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, que tenha os seus filhos em sujeição, não seja novo na fé para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Além disso, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, mas o interessante é que eu não vi nessa lista nenhuma exigência, irmãos, eu queria chamar a igreja a refletir sobre isso. O caráter sagrado do ministério pastoral, para mim, se mostra dentro dessa lista que consta no capítulo que nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 7. Não se vê nessa lista nenhum requisito que denote a habilidade humana ou capacidade de realizar qualquer tarefa. Se você quiser ser um técnico em enfermagem, com certeza você vai ter que ter uma habilitação técnica para isso. Se você quiser ser motorista, você tem que ter uma carteira de motorista. Se você quiser ser professor, você tem que ter habilitação na disciplina que você quer ministrar. De todo esse rol aqui, que consta no capítulo 3 de 1 Timóteo, nós não encontramos nada que leve, que nos remeta a qualquer habilidade ou talento humano no que se refere ao que um pastor precisa ter para exercer o seu ministério. Todas as exigências aqui são de caráter espiritual ou morais. Todas. Isso para mim, como eu disse, repito, revela o caráter
sagrado, o caráter nobre que é a missão de ser pastor. Muitas vezes a igreja, ela tende a exigir que o pastor ele extrapole a sua missão. Extrapole a sua missão, que além da missão de cuidar, de apacentar, de curar, de alimentar da palavra de Deus. Mas a palavra é bem clara que esses requisitos são suficientes para fazer de um ministro um bom ministro de Deus. E ainda tem mais. Nós vivemos uma época que um dos requisitos para ser um bom pastor é que ele seja um digital influencer. Olha só a que ponto nós chegamos. Se ele não posta bem na internet, se ele não tem habilidade para tirar uma boa foto, postar boas mensagens, Instagram e etc., talvez esse daí seja rejeitado por muitos. Nós temos que nos atentar a isso, igreja. Nós temos que nos atentar a isso. O ministério pastoral é um ministério santo, que requer santidade, valores espirituais, valores morais. E isso basta. Isso basta. Quão nobre é esse ministério. Quão difícil é desempenhá-lo. Tão difícil é quando o pastor se volta e olha para si, quando ele tem que atender a todos esses requisitos. Mas também é difícil quando ele olha para o rebanho e vê as suas necessidades. Eu, sinceramente, se Deus não me mudar, eu não sirvo para ser pastor. Porque eu não tenho a capacidade de frear o meu sofrimento quando eu sei do sofrimento de alguém. Quando alguém relata sofrimento a mim, eu sofro tanto quanto aquele que está sofrendo. Imagine o pastor que tem a igreja inteira e recebe dela, catalisa nele todos os problemas de todo o rebanho que pastoreia. Meu irmão, não é tarefa fácil. Por isso que as qualidades, as exigências são também enormes. A palavra de Deus é fantástica. Ela coloca assim umas coisas que nos chamam bastante atenção. Por exemplo, se eu fosse dono de uma empresa e eu quisesse admitir o pastor Mendes para ser administrador da minha empresa, irmãos, talvez até interessaria, mas não seria nada determinante para que eu contratasse o pastor Mendes para ser o meu administrador. Não seria determinante o fato de que ele governasse bem a sua família. Não seria determinante o fato de que ele tivesse os filhos dele em sujeição. Não seria determinante o fato de ele ser hospitaleiro, vigilante, marido de uma só mulher, irrepreensível. Para mim isso tudo teria uma relevância secundária ou nenhuma relevância. Ou nenhuma. Mas para ser pastor do rebanho de Deus, isso vem em primeiro, tem relevância de primeira ordem, dita pela palavra de Deus. Portanto, queridos, a palavra do Senhor ela é clara também, mais à frente nós iremos ver. A igreja deve corresponder a tudo isso. Deve corresponder a tudo isso. Os nossos pastores, eles, apesar disso tudo, e aí precisam da compreensão da igreja, eles não são super pessoas, não são super-heróis. A gente vê um homem pregando todo domingo, toda quarta-feira, toda quinta-feira,
bem vestido, às vezes engravatado, vestido de terno, internado, né, como dizem no interior. E muitas vezes a gente esquece de parar para pensar e imaginar que por trás daquela roupa, que por trás daquele microfone, na intimidade daquele homem que está atrás do púlpito, existe um ser humano. Um ser humano que, apesar das suas qualidades e habilitações ao ministério pastoral, ele não deixa de ser humano. Apesar disso tudo, assim como nós, ele sofre as suas crises, tem os seus conflitos, as suas decepções, tem os seus momentos de desânimo. E é nessa hora que a igreja precisa ser recíproca no cuidado. É nessa hora que a igreja tem que assumir o seu papel na história da reciprocidade do amor. Isso deve ser baliza indispensável ao nosso relacionamento igreja-pastor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 23, queria pedir à igreja que nós abríssemos a Bíblia nesse texto novamente. Nós já até lemos ele, mas eu quero de novo ler, agora mais cuidadosamente com a igreja. 1 Pedro 5, 2 e 3. Nesse texto a Bíblia Sagrada, ela dá orientações. No texto que nós lemos de 1 Timóteo, falava dos requisitos, e agora nesse texto de 1 Pedro fala de algumas orientações em relação ao desempenho do ministério. Diz assim a palavra: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Esse texto, para mim, ele contém o verdadeiro sentido do que é a palavra líder. O verdadeiro sentido do que é uma liderança, quando ele diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Mas espontaneamente. Uma das manifestações mais fantásticas de uma liderança é fazer com que os seus liderados assumam os seus projetos, as suas atividades espontaneamente. Não como forçadamente, mas porque veem sentido, porque sentem que é de Deus. A igreja tem que ir além, né? A igreja tem que entender que é de Deus o projeto e abraçar esse projeto para realizá-lo dentro e conforme a vontade de Deus. Não deve haver constrangimento, mas despertar da vontade de servir, mas despertar do entendimento de que a obra de Deus precisa ter um líder, mas tem que ser realizada por todos. E finalmente, já indo para o último tópico dessa mensagem, o papel da igreja em relação ao seu pastor. Como eu disse, apesar de tudo, os pastores não são super pessoas, estão sujeitos às mesmas dores que nós somos, e diante disso precisam do nosso cuidado, apoio e compreensão. Hebreus capítulo 13, 17, como nós lemos, eu quero repetir, diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A igreja deve ao seu pastor obediência, sujeição, lealdade, colaboração, reconhecimento do caráter sagrado do ministério pastoral. A igreja deve sujeição da parte de todos, irmãos, de todos.
Quando da introdução dessa mensagem, foi enfatizado que nós vivemos um tempo em que aflora cada vez mais nas pessoas um sentimento de insubordinação, um sentimento de egoísmo e outros que dentro da igreja não deve existir. A igreja deve sim ser sujeita ao seu líder. E todos, indistintamente. A igreja como um todo. Eu louvo a Deus porque a igreja, ela é uma instituição peculiar dentro da sociedade. Quando eu digo todos, é todos mesmo. Quando eu digo todos, eu estou dizendo que na igreja existe pastor e rebanho. Não tem extrato social dentro da igreja. Na igreja existem apenas dois elementos que a compõem: pastor e rebanho, nada mais. E dentro do rebanho, todos nós somos iguais. E a manifestação dessa igualdade deve também se revelar no fato de que todos os crentes devem ser submissos sim à direção do seu pastor. Todos, indistintamente. Não interessa quanto de dízimo você entrega, não interessa se você é preto ou branco, é alto ou baixo, qualquer que seja a sua posição ou condição, idade ou qualquer outra coisa, você deve submissão à sua liderança sim. Na igreja nós somos todos iguais, e eu louvo a Deus por isso. Quão nobre é a atitude de submissão da igreja em relação ao seu pastor. Quão nobre é. Eu queria convidar os irmãos, ainda a título dessa questão da submissão. Eu sei que ao longo da caminhada cristã, muitos dos irmãos aqui conhecem, presenciaram, sabem de pessoas que são submissas e insubmissas aos seus líderes. Os irmãos conhecem, não conhecem? Se disser assim, pare para pensar e pense aí, num insubmisso, num crente rebelde, que não se submete à liderança do seu pastor, os irmãos vão logo a mente vai repousar sobre alguém. Não precisa dizer o nome de quem é, fica só com vocês. Mas pensem, imagine, separa na mente um insubmisso, um crente rebelde. Agora, deixa ele quietinho no lugar dele. Separa na mente um crente submisso, humilde, que se sujeita ao seu pastor. Imaginaram? Pensaram nos dois? Os dois estão aí na mente de vocês. Então, um em cada lado. Agora eu quero que os irmãos pensem como é que é a vida, a família e a espiritualidade do rebelde, do insubmisso. Puxa o insubmisso, puxa o rebelde lá daquela caixinha e imagine e reflita sobre como é a vida dele, como é a família, quais as consequências da rebeldia dele e assim por diante. Pensaram? Pensaram ou não, irmão? Agora vamos para o lado do submisso, do humilde. E eu quero que os irmãos analisem e vejam como é que é a família, a vida e a espiritualidade daquele que se submete. Irmãos, nunca foi tão fácil fazer a coisa certa. Nunca foi tão fácil saber o que é melhor para um crente, se a rebeldia ou a submissão. Eu tenho visto pessoas que se rebelam contra a igreja, contra o seu pastor, e a sua vida é um caos. Tudo se desmantela, tudo. Família, emprego, espiritualidade, tudo. Quando a gente pensa naquele que é humilde, submisso, naquele obediente, naquele que segue, naquele que não levanta contenda, naquele que... Você vê que essas pessoas têm vidas equilibradas, famílias abençoadas, vida espiritual pulsante, prosperidade
que dá nos olhos. Nunca foi tão fácil escolher a melhor atitude, não. É muito cristalino aos nossos olhos. É muito claro para nós. É muito claro. Não tem como se enganar. O pastor precisa da nossa lealdade, da nossa colaboração, do reconhecimento do caráter sagrado do seu ministério. Pastor não é um empregado da igreja. Eu vou repetir. Pastor não é um empregado da igreja. Não é. Dentre aqueles requisitos que nós vimos no primeiro texto que foi lido, nenhum deles se encaixam com exigências para desenvolver qualquer que seja a profissão. Pastor não é empregado, pastor é ministro, a serviço da igreja e para ser amado e cuidado por ela. Nós temos que viver vigilantes enquanto igreja para termos cuidado de não secularizarmos a igreja e o ministério pastoral. Cuidado com a secularização da igreja. Cuidado com a secularização do ministério pastoral. Pastor não é empregado. Pastor não tem metas a cumprir. Pastor não tem que ter habilidades ou talentos ou qualquer outra coisa que possa induzi-lo a buscar qualquer coisa que não seja a dependência do Espírito Santo. Não há que cumprir metas. Daqui a 2 anos a gente vai ter tantos membros. Daqui a não sei quanto tempo nós vamos ter tantas cadeiras aqui. Daqui a 4 anos, irmãos, o Espírito Santo é quem converte. O pastor é instrumento, junto com a igreja. Quando a igreja abraça, é leal, colabora, se sujeita, o crescimento dela é consequência disso tudo. Não precisa ter meta. Não precisa ter meta. Não secularizemos o que é sagrado. Quando a igreja cuida bem do seu pastor, ela desempenhará com alegria o seu ministério. E segundo o texto acima, quando a igreja apoia o seu pastor, ele faz com que ele exerça o ministério com alegria, e isso volta como utilidade para a igreja. O texto diz assim: para que faça com alegria e não gemendo, porque um pastor que exerce o ministério gemendo, em nada é útil para a sua igreja. Mas a palavra me diz que o responsável por o pastor não gemer no seu ministério é o seu rebanho. É o que está dizendo aqui. Hebreus 13:17. É o que está dizendo aqui. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como quem há de dar conta delas. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque gemendo em nada vos será útil. Em nada vos será útil. Portanto, meus amados, já concluindo, em nome da igreja, viu, pastor? Como vice-líder da igreja, eu quero expressar a minha gratidão pela sua vida. Gratidão pela vida do nosso pastor. Agradeço pelo sacrifício, dedicação e pelo amor incondicional. Obrigado pelas orações em favor da igreja, em favor de mim, em favor da minha família. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, renove as suas forças e continue a guiá-lo em cada passo pelo caminho sagrado. Que o Senhor abençoe e lhe faça cada dia mais forte e fortalecido no seu ministério. Feliz dia do pastor. Amém?